Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso maravilhoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos fazendo sempre crescer no conhecimento e na sua graça, porque isso é o que nós realmente necessitamos. É a única coisa que necessitamos, para a nossa vida, porque todo o resto é acrescentado a partir disso. Que o Senhor possa nos conceder essa dádiva. É o meu desejo aqui para todos. Amados, hoje, na quinta-feira, nós vamos dar aqui continuidade ao estudo da nossa lição semanal, da lição bíblica diária, que é semanal. Estamos tratando essa semana sobre um mistério revelado, é o título da 20ª lição aqui do livro de Romanos. E só relembrando, recapitulando rapidamente o que nós estudamos ontem na quarta-feira, quando Paulo, falando, que isso era um mistério que muita gente não entendia naquela época, porque é que os gentios foi inserido dentro de uma vaga rejeitada pelos judeus. Muitos não entendiam por que a desobediência de uns resultou na manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus para com outros, Aí Paulo chegou a dizer assim: profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, como é que a gente vai entender a profundidade disso? Depois de tanta misericórdia dada ao povo judeu, o povo rejeitou, e agora o Senhor vai atrás dos gentios, um povo completamente, entre aspas, imerecedores, porque um dia os judeus, os pais dos judeus, os patriarcas, também foram gentios. E é disso que Paulo está chamando assim a reflexão de todos. Afinal, todos somos gentios, porque somos pecadores, em relação à graça de Deus. Todos estamos na mesma situação de carência, É tanto que Paulo vai questionar sobre essa coisa que a gente não compreende na profundidade, esse amor de Deus que a gente não consegue, até consegue sentir e compreender, Mas assim não consegue explicar cientificamente como a gente está acostumado a explicar tudo, Como a gente gosta de explicar e também de ouvir explicações matematicamente precisas. Não é fácil, fazer isso. Por isso que Paulo diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele pudesse recompensar, devolvendo ali o favor? Quem? Olha 3 perguntas que ele faz, ontem, na segunda pergunta de ontem, que nós já estudamos. Quem vai falar isso aqui? As respostas a gente já sabe. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. E todos aqueles a quem o Senhor quer se revelar para ele, o Senhor vai revelando em porções, e as pessoas vão participando dessa revelação do Senhor gradativamente, na porção e na quantidade que alguém precisa para ir crescendo no conhecimento. Só quem sabe é ele, E aí, quem foi o seu conselheiro? Quem é que Ninguém tem capacidade de aconselhar aquele que sabe de tudo. Qual o conselho que eu posso dar a alguém que sabe de tudo? Nenhum, Quem foi a primeira pessoa que deu a ele, deu um conselho, deu algum conhecimento para ele poder devolver? Ninguém, porque ele já sabe tudo. É a única pessoa que não precisa aprender nada com ninguém e que ensina tudo aos outros. É Deus. Então, as perguntas de Paulo aqui são praticamente em tons de afirmação, E hoje, na 9ª pergunta, a primeira pergunta da quinta-feira diz assim: como evitar qualquer especulação sobre a justiça de Deus? Porque vivemos numa época em que as fontes midiáticas, o tempo todo especulando. Ninguém sabe a resposta, mas para causar, para criar alguns querendo criar um ar de erudição, ou chamar a atenção, há todo tipo de especulação nas mídias hoje, Então, como evitar qualquer tipo de especulação sobre a justiça de Deus? Que Deus não existe, que Deus é injusto, que Deus é o culpado porque tem alguém passando fome, porque alguém está doente, porque alguém está morrendo, porque...
Como evitar isso? Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, Paulo é muito claro em dizer, pois é dele tudo. E todas as coisas vieram à existência, sendo ele a matriz, sendo ele o autor, sendo ele o criador. E tudo isso é para ele, pertence a ele, ele dá a quem ele quiser. Na verdade, aqui ele passou para o seu filho, né? Deus criou todas as coisas por intermédio do seu filho e para o seu filho, né? Sendo ele o dono original, o criador original, ele fez tudo por meio do seu filho. O filho é um meio pelo qual o pai cria, o intermédio, né? O mediador, a inspiração, vamos falar assim, né? É uma linguagem humana para que a gente entenda a questão da função do mediador aí. É o motivo, é a inspiração, é a forma dele manifestar a sua luz, porque Cristo é o resplendor da glória do Pai, é o meio por meio de quem o Pai resplandece o seu amor, a sua glória, a sua luz, etc. Né? Então, todas as coisas pertencem a ele. Quem é que pode? Já existiu antes dele para poder aconselhá-lo, né? Ninguém. Por isso que Paulo conclui aqui o pensamento, dizendo, então, conclua o seguinte: a ele seja dada toda a glória para sempre. Amém. Paulo está querendo encerrar aqui um assunto dizendo assim: nós vamos dedicar muitos dias, muito tempo, muitas horas, tentando saber por que é que Deus chamou o povo gentil para ocupar, entre aspas, um claro deixado por alguns judeus que não aceitaram a sua verdade. Não é isso? A gente vai especular nessa questão assim, mas Deus é justo, Deus é injusto, Deus é amoroso, Deus não é amoroso, Deus é onisciente, Deus não é onisciente, Deus dá o livre-arbítrio, Deus tira o livre-arbítrio. Essas questões, como diz Paulo aqui, quando a gente não tiver resposta, a gente precisa refletir nas três perguntas que antecedem esse verso aqui. Aquelas três perguntas. Então, assim, como é que a gente pode tentar questionar Deus se ele está julgando algo certo ou errado, fazendo certo ou errado, rejeitando uma pessoa que o rejeitou a sua aliança? Como é que eu posso fazer isso se eu não conheço a mente dele? Se eu não entrei na mente dele, para através dele eu sondar a mente do sujeito que ele julgou e o rejeitou porque julgou que a pessoa foi longe demais, eu não posso fazer isso, só Deus pode fazer, né? Então, como é que agora, Deus não tendo nenhum conselheiro que dê alguma opinião, eu agora vou ser um especulador, vou começar a dar conselho a Deus, eu vou refazer aqui a Bíblia. Eu vou fazer perguntas aqui para provar para a humanidade que Deus está errado, que eu, se eu fosse Deus, estivesse no lugar dele, fazia melhor. Se eu estivesse no lugar de Deus, não havia fome na África. Se eu estivesse no lugar de Deus, não havia guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se eu estivesse no lugar de Deus, não havia doença, não havia câncer, tal. Não imaginou? Então, uma pessoa completa, um ser humano completamente limitado, que não consegue resolver nem os seus problemas existenciais, que tem dificuldade de lidar com o próprio eu, suas dificuldades, agora vai dar agora de conselheiro de Deus. Nós temos visto muito isso hoje na internet, né? E aí, para o homem de fé, o conselho de sabedoria é isso: olha, saiba de uma coisa, que tudo foi feito por ele. Tudo pertence a ele, todas as coisas. O que a gente tem que fazer é dar a ele toda a honra e toda a glória para sempre. Na nossa segunda pergunta de hoje, a pergunta 10 da lição, já vamos adentrar aqui no capítulo 12 do livro de Romanos, né? Lemos agora na pergunta anterior o último verso do capítulo 11, como se Paulo dissesse assim: acabei um assunto, agora vou entrar no outro tema, vinculado a essa mesma informação aqui, o mesmo objetivo que ele está buscando, informar a igreja de Roma sobre as ameaças que há na religiosidade vazia, naquela religiosidade que privilegia o homem exterior,
que não explora, não avança no conhecimento espiritual, né? Então, Paulo continua, e aí no capítulo 12, versículo 1, nós vamos ter aqui o primeiro verso que a gente vai analisar, e, obviamente, vamos analisar esse verso com base na seguinte pergunta. A pergunta 10 diz assim: como vencer a religiosidade do judeu e a incredulidade do gentio? Então, o judeu usou o conhecimento da letra morta das escrituras que ele aprendeu desde menino. Ao invés de crescer na fé, ele cresceu em religiosidade, né? Aquele que rejeitou a fé, né? Aquele que está fora aí da nova aliança, beleza. E o gentil, que está sendo chamado lá do mundão, que nunca ouviu a palavra de Deus, que não sabe nada de Deus, ora, vem completamente incrédulo. O despertamento para a fé, obviamente, acontece quando ele escuta aquela palavra, quando ele toma conhecimento de Deus, e aí ele começa o primeiro despertamento, o primeiro passo no caminho da fé. Não é mesmo? Então, como vencer esses dois extremos? Um que conheceu demais a letra morta e que se acomodou naquele conhecimento, não evoluiu para a questão do espiritual, e o outro que não sabe nada, que precisa ouvir e que precisa entrar no mesmo teste, para saber se vai virar um religioso como os judeus, vazios, alguns judeus, né, como Caifás e os religiosos do tempo de Cristo, ou se vai realmente ser uma bênção, vai se tornar um gentil que se converte à verdade e se torna um filho de Deus no espírito mesmo, de verdade, né? Como vencer isso tudo? Como vencer esses dois extremos, a religiosidade e a incredulidade? Romanos 12:1, Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Veja, o apóstolo Paulo aqui está usando uma linguagem para que a forma da pessoa, no verso anterior, adorar a Deus, né? Dar toda a glória para ele, porque tudo é dele, né? Então, Paulo está dizendo, apelando ao homem espiritual. E ele usa aqui uma linguagem muito pertinente à cultura, às práticas religiosas, cerimoniais dos judeus de antigamente. Dos judeus ali antes dele, né? Dos judeus desde Moisés, né? Que eram os judeus que estavam acostumados a cultuar, levando um animalzinho lá para o templo, né? Ou um boi também, para sacrificar. Levar algo físico para sacrificar, para com seus olhos contemplar uma cena muito dura, né? Uma cena de derramamento de sangue, uma cena de dor, porque um animalzinho inocente estava morrendo, não é? Para ser queimado e virar cinza, né? Em alguns casos, parte desse animal em alguns tipos de sacrifício, era consumido, né? Não porque o povo estava com fome, mas porque era consumido para participar do que era santo, né? Ou seja, não é um animal que você mata porque tem que almoçar, porque está morrendo de fome, não. Era um sacrifício, era um inocente que estava morrendo e que a maior parte desse animal ia virar cinza, não ia servir de alimento. Ou seja, um inocente ia desaparecer, ia virar cinza, ia virar pó, ia sumir no mundo. Então era algo muito reflexivo. Deveria ser algo muito reflexivo na cabeça do judeu para ele entender, ou do religioso, né, que participava de todos os rituais do santuário antes de Cristo morrer, porque quando Cristo morre, todo esse serviço aí caduca, encontra o seu cumprimento em Cristo, o véu do templo se rasga de alto a baixo, cancelando o sacerdócio levítico e cancelando todo esse sistema sacrificial, toda essa coisa física, do sacrifício físico, da morte física, né? Agora, a nova aliança é outro tipo de morte, é você matar o velho homem dentro de você. Na nova aliança, o sacrifício não é mais matando animal, é um sacrifício, ele fala aqui, olha o termo que ele usa, sacrifício vivo. Olha que contradição nesta fala aqui, ó. Não existe sacrifício vivo, porque a palavra sacrifício já denota que é a morte, não é mesmo? A palavra sacrifício aqui está vinculada ao termo holocausto, entendeu? Né? Porque a palavra sacrifício na língua portuguesa de nós hoje
pode ser também alguém que sacrifica trabalhando de noite para dar de comer a outro. É um sacrifício de esforço, né? Não, a palavra sacrifício aqui que Paulo está usando é no sentido de morte mesmo. Morte, holocausto. Ofereçam em sacrifício vivo. Então, a própria fala de Paulo, ele está dando uma aula aqui de que o homem não pode estar preso à letra morta. Ele está usando algo tipo sacrifício e usando uma linguagem da nova aliança vivo. Um sacrifício vivo, ou seja, você continua vivo respirando, o ser humano continua vivo respirando, e o sacrifício não é mais tirar a vida de ninguém. É você matar o velho homem a partir do seu ser racional, da sua consciência. Você anular os desejos da sua carne dentro de você mesmo. Que é a grande revelação da nova aliança, né? Pelo conhecimento da lei, o conhecimento da palavra, você faz isso. Então, ele roga por tudo aqui. Eu rogo pelas maiores misericórdias de Deus. Eu rogo por vocês, que Deus alcance vocês com misericórdia, para que vocês entendam a necessidade que todos nós temos de realizar esse sacrifício vivo. Olha, quantas pessoas não foram lá no antigo Israel, lá no templo, no período do antigo Israel, levar um animal para matar, mas por dentro ele não estava arrependido. É como se ele fosse assim: Senhor, eu estou te pagando teu animal aí, não te devo mais nada, mas o ódio continua no meu coração, eu vou voltar a adulterar, eu vou voltar a esbofetear, vou voltar a explorar o meu irmão, que eu tenho lá uns escravos lá, que eu vou explorar, não vou pagar o salário que eles merecem, né? Vou tirar o pão da boca dos filhos dele, vou continuar mentindo, vou continuar fazendo coisa errada. Já imaginou? As pessoas pensavam que o sacrifício ali físico, como muita gente faz hoje, o que tem de crente cego hoje, achando que lá na igreja, não, eu vou lá na igreja pagar o dízimo, porque se eu pagar o dízimo, aí o Senhor me abençoa. Se eu pagar o dízimo, eu vou ficar mais rico, que o Senhor prometeu me dar mais dinheiro se eu pagar o dízimo. Olha que engano dos infernos esse. Isso não existe, isso em lugar nenhum da Bíblia. Esse pensamento é diabólico. Deus não se compra, ninguém compra a Deus, não. O dízimo era um teste de fé no Antigo Testamento. Um teste de fé. Era uma forma do homem querer matar o velho homem, porque o velho homem era apegado a dinheiro, ao Deus Mamon, que é a revelação que Cristo faz. Hoje é do mesmo jeito. O sacrifício que importa para Deus é o vivo. Porque o homem que se entrega para Deus, ele se entrega 100%. Tudo o que ele é, tudo o que ele tem, pertence a Deus. Não é dele. Isso é sacrifício vivo. Porque ele está se matando, entregando completamente a Deus. Aí sim ele diz, isso é que é agradável a Deus, isso é que é uma coisa santa. O santo mesmo é isso, né? Aí sim ele diz, ó, esse sacrifício vivo, é o verdadeiro culto racional. E não o que temos visto também nas igrejas aí, um culto irracional, né? Completamente irracional. O povo seguindo até menino, gritando, falando, né, bobagens aí, palavras que são completamente inteligíveis, né? Ininteligíveis, porque ninguém entende nada do que ele está dizendo, e as pessoas aí acreditando, achando que é um profeta, achando que é um homem de Deus, porque o culto completamente irracional, a Bíblia não é aberta, a palavra não é explicada, e o povo não está sendo alimentado, porque a alimentação vem pela palavra de Deus, não vem pela boca dos homens que falam o que querem, o que bem pensam, guiado por espíritos estranhos.